Queridos irmãos, boa noite. Voltando do nosso breve recesso, estamos com o plantão do Evangelho agora, até que os trabalhos normais voltem todos em fevereiro, ainda com algumas limitações por causa da pandemia, mas dia 1º de fevereiro voltaremos aos estudos, às atividades da assistência espiritual, estaremos de volta. Enquanto isso, vamos batendo um papo, conversando sobre o Evangelho, e hoje nós trouxemos para este plantão do Evangelho, trouxemos um texto muito interessante que nós refletiremos juntos, causas dos sofrimentos. Antes eu preciso dar uma regulada aqui. Deixa eu ver aqui. Tudo certo. Então, nós utilizaremos um texto deste livro belíssimo, Dias Venturosos, escrito por Divaldo Franco pelo espírito Amélia Rodrigues, onde eles relatam momentos da vida de Jesus resgatados lá no plano espiritual. E aqui, neste capítulo 4, Causas do Sofrimento, é um diálogo de João com Jesus. Como nós sabemos, os 3 anos em que Jesus desenvolveu o seu trabalho ostensivamente missionário no planeta Terra, todas as noites ele conversava com os apóstolos na casa de Pedro, em frente ao mar da Galileia, orientando, instruindo, preparando-os para assumirem o seu lugar após a sua crucificação, que ele já previa. E num determinado momento, João, evangelista, o único apóstolo que morreu de velho, todos os outros foram assassinados no decorrer da sua missão, João pergunta para Jesus o seguinte: por que, mestre querido, existe o sofrimento no mundo? Não nos poderia haver criado o Pai Todo-Poderoso sem limitações nem angústias? Vejo o desespero do peito, arrancando do peito os corações das criaturas e fico-me a perguntar: qual a razão para tanto padecimento? Aqui neste trecho a gente pode comentar que o apóstolo João ainda não havia desenvolvido a visão espiritual da vida, preocupado que estava apenas ainda com o seu corpo físico, então o padecimento do corpo físico. E Jesus, então, com toda a sua paciência, com toda a sua calma, explica a João: já viste o vento paciente lapidando as montanhas, a fim de alterar-lhes os contornos, mas também viste raios arrebentando-as em choques poderosos e alcançando a mesma finalidade. Então,
Jesus fala do vento que lapida a montanha suavemente e dos raios que também lapidam, mas de forma violenta. Em seguida, ele fala: o córrego tranquilo cava o leito suavemente, seguindo a superfície da terra e modificando seus acidentes. Mas ocorre que as tempestades descarregam enchentes que arrasam regiões e se espraiam abrindo os caminhos para escoar-se. Novamente, aqui Jesus usa essa comparação do córrego tranquilo, que ajusta o leito suavemente, enquanto que as enchentes arrasam e se espraiam abrindo os caminhos para escoar-se. Então ele olha para a natureza para explicar a Pedro, a João Evangelista, a razão do sofrimento. E diz ainda: o fogo devorador destrói o que alcança, mas a lamparina mantém a claridade sem qualquer dano. A lamparina mantém a claridade. Agora, o fogo, que fora de controle destrói, enquanto que o fogo controlado na lamparina é bondoso, assistente da pessoa humana, fornecendo luz, a preparação do alimento e tantas utilidades que tem o fogo quando controlado. Assim também sucede com os fenômenos que convidam os seres humanos à transformação moral. Fenômenos que convidam os seres humanos à transformação moral. A dor é mecanismo de purificação, como o fogo que derrete os metais que serão transformados em utilidades. É fórceps. O fórceps é uma ferramenta que força, que arranca da concha grosseira. Então, é um instrumento que força a saída da concha grosseira, o delicado ser que guarda, a fim de que ele atinja a sua finalidade existencial. Aqui no caso, ele diz que a dor força o espírito imortal a desenvolver-se, a manifestar-se, a sobrepor-se ao corpo físico. É a predominância do espírito sobre a matéria. Porque não raro, meus irmãos, a matéria é prioridade nas nossas vidas. O desenvolvimento material, o alimento para o corpo, a casa, a riqueza, o conforto, né? Tudo que a vida material oferece para o corpo físico. E a gente não raro esquece do alimento espiritual. A maioria de nós esquece. Se as criaturas fizessem-se dóceis ao bem e ao próprio progresso, não necessitariam da força ciclópica que explode em toda parte, a fim de despertá-los e conduzir pelos caminhos do dever. Então, é aquela questão da evolução pelo amor ou pela dor. Se as criaturas fizessem-se dóceis ao bem e ao próprio progresso, porque há um determinismo divino, o nosso Pai Celestial quer o progresso dos seus filhos. E o progresso é intelectual aqui e moral, espiritual. Num entendimento mais amplo, a evolução moral, que é como eu me comporto com os outros, significa a evolução do espírito com a aquisição de virtudes. Então, se eu me fizesse dócil ao bem e ao meu próprio progresso, não necessitaria da força ciclópica, violenta, que explode em toda parte a fim de despertar-me e me conduzir para os caminhos do dever. Opa, caminhos do dever? Mas qual é o dever? De que dever estamos falando? O Pai toda misericórdia faz
fez-nos simples, destituídos de complicações, sem conhecimento, com os atributos valiosos emanados do seu amor. Olha que importante aqui. Com os atributos valiosos emanados do seu amor. Em forma de fascículos de luz, ou seja, eu sou um pedaço de Deus, a fim de que cada qual, por sua vez, desenvolvesse essa força que lhe dorme latente, ampliando-a ao fim infinito em cuja direção rumo. Então, meus irmãos, olha o que Jesus diz aqui para João. Que o Pai nos fez simples e sem conhecimentos, destituídos de complicações, porém somos feitos à sua imagem e semelhança. Atributos emanados do seu amor. Somos feitos em essência espiritual. Lá na Gênesis está escrito que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A gente imagina que Deus é uma pessoa humana. Não. Deus é espírito e verdade. Nós estamos passando pela espécie humana como objetivo de evolução. O espírito imortal não é da espécie humana. Então, nós somos fascículos da luz de Deus. E temos a missão, o compromisso, o dever de desenvolver essa força que está latente, adormecida, em potencial para ser desenvolvida. São qualidades, são talentos, são habilidades que nós temos que desenvolver. Porque temos isto adormecido em nós. E continua Jesus, porque preferem o prazer ao dever. As satisfações imediatas aos investimentos de sacrifício fecham-se nos conflitos dos problemas que criam, quando se deveriam abrir a claridade da ascensão. Observem aqui, meus irmãos, preferem o prazer ao dever. O dever é o dever do crescimento moral, do desenvolvimento espiritual. Nós já vamos ver isso. Nós preferimos as satisfações imediatas, o imediatismo das conquistas materiais, da alegria passageira, das baladas, enfim, meus irmãos, do conforto, da zona de conforto, aos investimentos de sacrifício para as aquisições morais e intelectuais. O estudo, a dedicação ao próximo, a bandeira da caridade não há salvação, que nós precisamos abraçar. Então, o mestre diz que nós sofremos porque preferimos o prazer ao dever. E continua o mestre. Não se deixam sensibilizar pelo amor, nem pela beleza, pela harmonia vigente em toda parte, nem pela alegria, antes preferindo as construções sombrias nas quais se refugiam, fazendo jus às consequências dos atos insensatos e irresponsáveis. Aqui ele estabelece, coloca de novo a lei de causa e efeito, onde nós colheremos exatamente os frutos e o resultado das nossas escolhas, das nossas atitudes, das nossas ações. E aqui nós abrimos um espaço para a definição do que é o dever e a definição do que é a moral. Então, o primeiro termo ali que se coloca, porque se ele diz, né, que nós preferimos o prazer ao dever, mas que dever é esse? Eu já trabalho, eu já me esforço, eu já tenho a minha família. Que dever é esse? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, nós temos o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Então, meus irmãos, o dever é a obrigação moral. Eu tenho obrigação de desenvolver a moral. Porque vejam o conceito de moral. Moral é a regra de boa conduta. E, portanto, a distinção entre o bem e o mal. O homem conduz-se bem quando faz bem
quando faz tudo visando o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então, se o meu dever moral é fazer tudo para o bem de todos, aqui está muito bem claro esse conceito do Livro dos Espíritos e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Então, na filosofia espírita, os espíritos nos trouxeram, os instrutores espirituais, nos orientam para que o nosso dever, o dever é a lei da vida, e o dever é a obrigação moral de eu fazer o bem visando todos, não eu em primeiro lugar. Então, o que é o egoísmo? O que é o mal? O mal é quando eu penso o bem apenas para mim. Quando eu quero o bem apenas para mim. E dane-se os outros. Não. Então, quando eu sou egoísta e quero o bem só para mim, este é o mal. E aí eu terei aflições, sofrimentos, doenças, angústias, depressão, enfim, tudo. É o que está aqui muito bem explicado. A vida, continua Jesus, é única e eterna, mas as existências carnais são múltiplas. O espírito mergulha no corpo e dele sai pelos fenômenos da fecundação e da morte, sem que haja sido criado naquele momento ou se desintegre no outro. Então ele explica para João claramente que a vida é única e eterna. O espírito é eterno, é imortal. E ele já pré-existe antes de nascer. E continua existindo depois da morte do corpo. Que são os princípios da doutrina espírita, meus irmãos. Jesus é o guia modelo do espiritismo. Continuando o mestre, qual uma semente pequenina que possui árvore gigantesca? No íntimo, aguardando a oportunidade para desenvolvê-la. O espírito carrega em embrião a grandeza do Pai, esperando as condições próprias para gigantar-se e atender à finalidade superior que o aguarda, atender à finalidade superior que Deus deseja de nós. E é dever nosso desenvolver. Então, o nosso espírito é como uma semente pequenina que possui uma árvore gigantesca. Olha o termo que ele usa, meus irmãos. Uma árvore gigantesca. Ele poderia dizer que é um arbusto. Não. O nosso espírito é uma árvore gigantesca que carrega dentro de si o embrião e a grandeza do nosso Pai Celestial. Puxa, olha que bonito. Aguardando as condições próprias, aguardando a minha iniciativa, aguardando o meu desejo de avançar, aguardando o meu livre-arbítrio, que é a capacidade que eu tenho de escolher o que eu quero para a minha vida. Então, aqui está. Há uma finalidade superior nos aguardando. Insensíveis, por enquanto, a essa mensagem da vida eterna. A humanidade avança inconsequente pelas vias da perturbação, desatentos, distraídos, produzindo males que lhes voltarão de maneira diferente nas novas etapas da vida, exigindo-lhes correção, reequilíbrio e reajuste, ajustamento. Aqui tem uma coisa importante colocada por Jesus, que os nossos erros exigirão correção, reparação. Então, eu errei, vou pedir desculpa. É pouco. É necessário corrigir o erro realizado. Então, quando eu me desequilibro, quando eu me desequilibro, eu preciso me reequilibrar, voltar à lei divina. Se eu me desajusto, eu preciso me reajustar. É o que Jesus coloca, de forma muito clara. Então, quando eu cometo atos contrários à lei divina,
agressividades, azedume, tristeza, ciúme, enfim, os vícios morais, eu precisarei reparar, reequilibrar-me na lei divina, ajustar-me, conforme explica Jesus. Neste momento, os martelos do sofrimento são utilizados pela vida. Martelo é um martelo grandão que destrói tudo, que machuca. É uma palavra bastante forte usada por Jesus. Martelo do sofrimento. Então, nós seremos testados no limite máximo de sofrimento, se resistirmos ao cumprimento do nosso dever. Porque estes camartelos de sofrimento, como diz Jesus, estão para despertar-lhes a consciência adormecida e demonstrar-lhes que o corpo, por mais valioso e belo, é sempre transitório e que o sentido da existência humana é mais sério e grave do que pensam. Eu grifei aqui essa parte. O sentido da existência humana é mais sério e grave do que pensam. Então, quando Jesus coloca que o sentido da existência humana é muito sério e grave, o que nos leva a entender, meus irmãos? Que nós não estamos aqui passeando pelo plano físico. Viemos aqui, eu não pedi para nascer. Tem muita gente que diz, eu não pedi para nascer. Pediu, implorou para nascer. Implorou, meus irmãos, para essa jornada evolutiva, para essa jornada de trabalho. Portanto, não estamos de férias no plano físico. Tem gente que pensa que vem para o plano físico tirar férias. Então, será despertado pelos camartelos do sofrimento. É o que Jesus está dizendo. Porque está distraído, está adormecido e precisa acordar para a realidade da vida. Surdos à delicada voz do amor, a humanidade escuta o chamado tonitruante do sofrimento. Tonitruante é violento, né? Do sofrimento, indiferentes aos suaves apelos da brisa da ternura, atendem sob o medo da tempestade. É verdade. Desse modo, são as próprias criaturas que elaboram o seu destino através dos comportamentos que se permitem, das escolhas equivocadas que fizemos, meus irmãos, recebendo de acordo com o que dão, colhendo conforme semeio. Aqui, novamente, a lei de causa e efeito. Eu colherei o resultado das escolhas que eu fiz, das sementes que eu plantei. Jesus deixa isso de forma muito clara, conversando com João, que depois esses ensinamentos seriam colocados no Evangelho e explicados claramente no Consolador Prometido, que é o Espiritismo, a filosofia espírita, explica isso de forma muito clara, meus irmãos. Jesus continua: todos têm as mesmas oportunidades e são aquinhoados com iguais recursos. Olha que interessante. Cabendo a cada qual a conduta que lhe pareça mais própria, da qual decorrerá a felicidade ou a desdita futura. Felicidade ou infelicidade futura. Aqui Jesus diz que nós temos as mesmas oportunidades. Mas quando a gente olha para o mundo, a gente pensa, poxa, mas aquele cara é mais rico, aquele cara é mais bonito, ele é mais feliz, ele nasceu numa família melhor, ele tem mais facilidade, ele conseguiu... ele está melhor do que eu, ele conseguiu um cargo melhor, e a gente fica se comparando, né? E aqui o mestre diz que nós temos as mesmas oportunidades e recursos iguais, cabendo a cada um a conduta. Então, se o outro está melhor, nós podemos concluir, pelo que Jesus coloca, que ele se esforçou mais. Ele está
num grau adiante do nosso. Não é mesmo? E Jesus diz: eu venho despertar os seres humanos para o cumprimento dos seus deveres, demonstrando-lhes que tudo no mundo é transitório, mas existe a vida eterna, que será conquistada a grande esforço pessoal, sem privilégio nem aventura. Puxa, aqui a gente se pergunta, né? Então não há privilegiados no mundo. Não, não há. Nós teremos encarnações com diferentes desafios, com diferentes graus de dificuldades, com muitos recursos e com as dificuldades que os muitos recursos nos trazem, com poucos recursos e com as dificuldades que os poucos recursos nos trazem. Mas a vida eterna poderá ser conquistada, deverá ser conquistada. Deverá, meus irmãos, é o que Jesus diz. Porque senão haverá os camartelos do sofrimento. Nós temos que avançar. O esforço é grande, pessoal, então é meu, eu preciso me esforçar, então eu tenho que ser a mudança que eu desejo no mundo. A gente sempre, meu marido tem que ouvir isso, minha esposa tem que ouvir isso, meu pai tinha que ouvir isso. Não, é para mim. Eu preciso mudar. Depois, quem sabe, pelo exemplo que eu der, eu consigo também modificar mais alguém. Então, e este deverá ser com grande esforço pessoal, sem privilégios nem aventuras. Palavras de Jesus. Cada um ascende, sobe, com o esforço dos próprios pés e conquista os espaços mediante os interesses investidos. Então, é o esforço, é o investimento pessoal, é o meu esforço, meus irmãos. É o tempo de qualidade que eu dedico ao meu próprio desenvolvimento. E aí eu lembro as nossas reuniões de estudo, né? Aquele irmão que arruma mil desculpas para dizer que não pude vir, tive compromisso, não prioriza o avanço, o investimento em si mesmo, o autoconhecimento, não prioriza. Ou até mesmo desiste, deixa para uma outra encarnação, onde terá mais dificuldades para conquistar, então, esse espaço no reino de Deus. Eu venho dar a minha vida, diz o Mestre, para que todos tenham vida em abundância. No entanto, é necessário que cada qual realize a sua parte para consegui-la. Quando ele diz eu vim dar a minha vida, ele morreu na cruz, meus caros irmãos, naquele sacrifício enorme, violento, sanguinário, não merecido, para provar a imortalidade da alma. Porque quando ele volta no domingo de Páscoa, de forma inequívoca, inquestionável, ele comprova a imortalidade da alma. Então, ele diz que deu a sua vida para que todos tenham vida em abundância, porque ele mostra o caminho de como conquistar essa vida em abundância, como desfrutar a imortalidade no reino de Deus. E aqui ele ainda diz: sempre que liberto momentaneamente alguém das amarras do seu sofrimento, em nome do amor, proporcionando-lhe oportunidade para retificar o ontem de enganos, recuperar o tempo que aplicou indevidamente, crescer em espírito e vencer-se. Então, as curas que ele realizou quando ele esteve durante a sua missão, né, meus irmãos? Ele diz que ele aplicou aquilo
para que o espírito cresça e vença a si mesmo. Vença os vícios, vença os maus hábitos, adquirindo hábitos melhores, mais saudáveis, hábitos que lhe trará felicidade, alegria e paz. Por isso, recomendo-lhes que não voltem a pecar, para que não aconteça nada pior. Somente uma conduta correta merece uma vida feliz. E aqui nós lembramos a passagem daquela mulher adúltera, né? Lembramos essa, em que ao final ele pergunta para ela: onde estão aqueles que te acusavam? Eles se foram, mestre, diz ela para ele. E Jesus diz então para a mulher adúltera: eu também não te condenarei. Vá e não peques mais, para que não te aconteça nada pior. Aqui ele diz, repete para João, né? Recomendo para que não voltem a pecar. Somente uma conduta correta merece uma vida feliz. E aqui fechando, o Pai deseja a felicidade de todos os seus filhos, por esta razão mandou-me a eles para convidá-los à ascensão libertadora. Então, o Pai envia o seu Filho amado, predileto Jesus, para despertar todos nós para a felicidade que nos aguarda. Quanto mais alto se está, mais ampla e atraente é a paisagem. Eu achei tão interessante essa parte, meus irmãos. Quanto mais alto, quanto mais se avança, mais ampla e atraente é a paisagem. Puxa, que incentivo sublime esse de Jesus. Subir, todavia, exige esforço. Sair das baixadas dos vícios para aspirar o ar puro das virtudes é o desafio que se deve enfrentar e vencer. Aqui está. Aqui está. É o desafio que se deve enfrentar e vencer. Não conquistaremos nada sem mérito pessoal, meus irmãos. A vida é assim. Para você comprar um carro, para você comprar uma casa, para você conquistar aquela posição na empresa, para você se formar na faculdade, para você se formar em qualquer coisa, é necessário o esforço pessoal. Para você conquistar o seu espaço no reino de Deus, o Mestre Jesus nos convida ao esforço. Pegue a sua cruz e siga-me, dizia ele no seu evangelho. Eu sigo à frente porque eu sou o caminho, diz o Mestre. Eu sigo à frente. Ele ainda está à frente, meus irmãos. O Mestre ainda está guiando-nos. Ele é o modelo e guia para nós ainda. O seu evangelho, as suas atitudes, a sua meiguice, a sua ternura, ainda é o modelo de pessoa que nós devemos nos transformar. É o que ele nos diz, é o que ele nos convida, meus irmãos, é o que devemos fazer. Assim seja. Aqui, então, nós queremos lembrar que estamos em recesso, mas temos o nosso encontro semanal no plantão do Evangelho, pelo menos isso, nosso bate-papo, nossas preces. Em seguida teremos as irradiações, com todos juntos, né? Vamos orar, vamos irradiar, e voltaremos em fevereiro os estudos. No dia 1º de fevereiro, segunda-feira, e assistência espiritual. Teremos algumas novidades na assistência espiritual esse ano, que nós oportunamente anunciaremos, mas voltamos na primeira quarta-feira de fevereiro. E aqui, as datas que teremos os nossos plantões do Evangelho, sempre às 19h30 agora, meus irmãos, 19h30,
Então, dia 13 é a próxima, 13 de janeiro é o nosso próximo encontro, dia 20, dia 27, tá certo? Plantão do Evangelho. Muito obrigado. Tenham todos uma excelente noite de sono. Assim seja. Muito obrigado, meus irmãos.